Raul, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença conosco aqui. Lembrando que estamos aqui, QR Code aqui em cima, 1013.2 Powertraining, os melhores simuladores do Brasil. Bem-vindo, obrigado pelo seu tempo. Já vou perguntando, qual é a sua primeira imagem que tem de aviação? Tiozão, é uma honra poder estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Assim que você fez, atendi de imediato. É sempre bom a gente poder estar junto da pessoas que vivem aviação como você e a gente poder compartilhar o conhecimento e as experiências, né? A aviação começou na minha vida através da minha família, do meu pai. Meu pai já naquela época já estava entrando na aviação já comercial, né? E isso foi evoluindo, né? À medida que a gente foi vivendo a aviação em casa, né? Não teve outro caminho a não ser a gente, depois de chegar à idade já ideal para a gente iniciar e começar a aviação. Qual é a sua primeira imagem que você tem? Você lembra? Primeiro você viu um avião na vida que você falou assim, gostei. Olha, a primeira imagem que eu vi foi quando meu pai voava numa empresa chamada Coeb, que era a Companhia Hidrelétrica de Boa Esperança, lá perto de Teresina. E ele voava era um Cherokee Six, um monomotor. E foi a primeira impressão que eu tive. Eu falei, acho que é aqui o caminho para a gente começar. A gente gostava muito. Era o famoso, é o que a gente chama hoje na aviação o minuano. Né? Isso, o famoso Mata 7. Mata 7. E esse avião veio direto dos Estados Unidos. Era o famoso, nunca me esqueço o prefixo, era o Charlie Victor Sierra, o CVS. Você lembra do rosto do seu pai quando você estava junto com ele? Lembro. Quando tinha voo de experiência, ele sempre levava a gente. Né? Era o famoso voo de experiência, a gente estava lá junto com ele para poder acompanhar. Pulando um pouquinho para frente, desse Raul que estava lá fazendo aquele voo, curtindo o pai dele pequenininho, pro Raul que decidiu entrar na aviação. Quais foram os seus passos? Eu comecei a aviação em 78, quando a gente foi para Brasília, transferência. Meu irmão mais velho também já estava na aviação. Ele já estava na Transbrasil, meu pai também. E nessa transferência eu iniciei lá em Lusiana em 78. Eu fiz o curso lá de piloto privado. Aí foi a sequência, piloto comercial. Para começar esse curso, eu comecei a trabalhar para pagar os estudos. Porque meu pai já tinha tido assim, uma certa despesa com meu irmão. Então ele falou, o caminho é você trabalhar e seguir a tua trajetória. E eu comecei a trabalhar na área de processamento de dados e todo o salário, 90%, 80% do salário que eu recebia, eu ia para o aeroclube lá em Lusiânia, 1 hora de ônibus para fazer 1 hora de voo e voltava. Aí trabalhava de madrugada nessa empresa lá em Brasília. E assim eu fui indo. Eu paguei as horas de comercial, o privado também terminei, até que entrei na aviação geral, né? E aí segui na aviação geral, voando em algumas empresas, não só táxi aéreo, mas executiva e tal. Ingressei na aviação regional, da regional fiquei 3 anos, que foi aqui na Brasil Central, em São Paulo. Entrei na Transbrasil em 1990. A primeira turma que foi direto para o 67, de copiloto. E dos 10 anos que eu fiquei na Transbrasil, 8 foram no 67 e 2 foram no 37. Então já conhece a casa. A casa eu já conheço. Só que na época eu voei o Classic, que era o 37, o Classic e o 400. Então foram os 2 equipamentos que eu eu voei, né? Após aí, concluindo essa trajetória, eu fui para a BRA, porque a empresa a Transbrasil tinha fechado. Depois fiquei lá 6 anos, saí instrutor do equipamento. E em 2007 surgiu a oportunidade da gente vir para lá. E eu fiquei 13 anos comandante de Airbus. Aí veio a pandemia, eu já estava com esse projeto acadêmico já quando tinha entrado na Latam. E eu vi uma oportunidade de poder crescer, desenvolver esse conteúdo acadêmico, né? Então aí foi uma dedicação até hoje, não paro, virou uma cachaça. Né? Dessa trajetória longa toda, qual a sua melhor memória? Olha, da aviação que eu tive foi o período que nós passamos na Transbrasil esses 10 anos. Realmente a aviação de 90 até 2000 foi assim... a gente sabe que a gente está sempre aprendendo, né? Mas foi muito bom, foi um crescimento muito bom de tudo que a gente... E sua pior memória? A pior memória? Ixi, aí... Pode falar nome aqui, meu filho, porque não tem esse problema não. Não, acho que a pior memória, rapaz, foi receber aquela notícia de que você não foi bem no simulador. Isso aí por questões até mesmo de... Essa coisa que tem na aviação, né? A pessoa não tem empatia, né? Ou então o tal do erro de halo, essa pessoa já ficha a pessoa do jeito que ele acha que tem que fichar e acaba você sendo prejudicado de uma forma que até indevida, né? Desnecessária. Né? Entendo.
Passando para frente agora para o Raiol, com esse projeto acadêmico todo, né? Dando suporte, tirando dúvidas aí, você ajuda a gente pra caramba, tinha uma dúvida aqui, uma dúvida lá. Diz uma coisa, tiozão foi lá, assinou o plano de voo, como piloto em comando, e fiz uma baita de uma agada. Eu vou responder para alguém? Sempre responde. Pelo simples fato que, se você pegar o Código Brasileiro Aeronáutico, no artigo 65, fala lá que o piloto em comando, ou o comandante, ele é responsável pelo voo. Quando se trata de uma responsabilidade, ele responde pelos seus atos. Pô, mas se o patrão mandou, mas não vai servir? Não tem essa questão da pressão do patrão. A gente tem que separar muito bem essas coisas. O que é responsabilidade, porque você tem um treinamento, você tem conhecimento, você tem as suas habilidades, você sabe o que você está fazendo. Então é importante que o piloto tenha essa noção daquilo que ele vai fazer. Se eu vou negligenciar determinada coisa, ele tem que pensar 2 vezes. Ele sabe o que ele está fazendo. Então é igual o médico que sabe qual o melhor remédio numa cirurgia que ele vai aplicar para um paciente. Serve como argumento na justiça? Eu falo que o patrão mandou? Pode até servir, mas eu acredito que aí na interpretação do juiz pode ser que ele entenda realmente que essa responsabilidade ela caia para você. Isso depende muito do momento que você está vivendo, que está sendo peticionado no processo. Tá? Entre as partes, e eu sempre falo isso, depende muito do VAR, que é a interpretação que o juiz vai ter e da cana naquele momento. Pela lei, pelo dispositivo do 261, quando você interfere na segurança do voo, provavelmente dentro dessa interpretação do juiz ele pode realmente aplicar ou uma sanção ou então até mesmo uma prisão. Ou seja, eu respondo pelo que eu assinei. Sim. Ponto final. Ponto final. Não dá para dizer que não. Minha avó, meu tio, minha mãe... Não. É preciso deixar claro isso, essa questão da responsabilidade, porque isso foi até um trabalho meu de conclusão de curso na área de direito aeronáutico, que são os reflexos jurídicos que recaem sobre o profissional. Então, isso de qualquer área que você atuar. Então, essas ações, porque a gente está aqui na cabine, a mesma coisa se você, pousar no Santos Dumont com flap 30, mas aí eu tive um overrun, eu passei da pista. Na hora do julgamento, ou nesse inquérito policial, o que vai acontecer? Eles vão verificar uma perícia, tá, que tem um dente aqui de flap 40. Que poderia melhorar mais a performance se você pousar com segurança. Então, tudo é focado na segurança. Aí há um questionamento. Por que não utilizou e deveria ter utilizado? Ou seja, recursos que você tem para melhorar essa tua segurança de voo. O foco sempre de todo esse cenário que nós estamos conversando é a segurança operacional. E aí é aquilo que eu sempre digo, se no conceito da ICAO, ela tem que estar sempre num nível aceitável. Quando ela não está numa cobertura de um nível aceitável, alguma coisa está errada. E nesse conceito nós temos gerenciamento e temos uma coisa importante que chama identificação de perigo. E o perigo, o que é hoje no conceito? Ela tem 3 coisas. Ela tem o objeto, né, a consequência e tem a atividade que você está... Tira uma dúvida minha. Você acha que o piloto brasileiro é bem formado nessa área? Tem informação? Ou seja, eu saio amanhã, fiz meu PC, meu IFR e vou voar para A, B ou C. Eu saio com uma base boa nessa parte? Hoje as escolas não, pelo menos que eu conheço, não tratam dessa questão que envolve direito aeronáutico. Ou seja, é por mim mesmo. É uma área do direito cujo objeto é a aviação. Esse é o conceito que se traz hoje do direito aeronáutico. Simples. Então o objeto é isso, é a aviação. O que está dentro desse escopo da aviação? Tudo. Aonde que ele vai atuar? Infraestrutura, investigação, a parte da aviação, licença do piloto, o próprio piloto, o treinamento. Isso tudo está dentro desse objeto que a gente fala que o direito aeronáutico pode atuar. E o cara sai com o PC conhecendo zero. Conhecendo zero não, né? Se o cara for lá buscar informação... Isso. Não é obrigatório, por exemplo, ele conhecer os 320 artigos que tem no CBA. Mas, lógico, né, com o estudo, passado o tempo que eu fui estudando, você sabe, vai falar, vamos supor, de responsabilidade civil, ou de transporte aéreo, ou de autoridade na aviação, você já sabe mais ou menos onde você vai, para que dispositivo você vai apontar dentro do código. São 321 artigos, 321, acho. Isso aí. 321 artigos. E qual é o mais importante? O mais importante é o que está no 300, que fala das penalidades. Eu acho que é interessante. Ali no começo, acho que o artigo 14, que fala da questão do serviço aéreo. O 260 até o 267, 262, que trata da questão aí da responsabilidade civil e da responsabilidade das empresas que têm. Ou seja, essa é a Bíblia que eu, como piloto,
sigo para não acabar sentado num lugar que eu não vou achar muito bom. Mal menos isso. E é o que a gente vê no artigo 1º do Código, né? Tratados, convenções e atos internacionais. São os 3 pontos principais que a gente tem aí dentro do direito aeronáutico. Posso fazer uma maldade com você? Vou fazer uma maldadezinha, né? Básica. Eu perguntei que você tinha vivido de melhor ou de pior, né? O que você enxerga hoje no cenário da aviação como de melhor e o que você enxerga de pior? Pior no sentido de podermos melhorar, tá? No sentido que a gente pode sair de onde estamos para um lugar melhor. O que tem de melhor hoje? Estou falando da aviação brasileira, tá? Olha, o que eu tenho acompanhado hoje, assim, dentro da aviação, a gente pode considerar alguns pontos que são importantes e são interessantes. A parte do treinamento, aquilo que as empresas têm evoluído em termos de novos equipamentos, tecnologia embarcada, as escolas hoje estão aprimorando cada vez mais e avançando na questão do ensino, da formação desse profissional, que é importante, o próprio aprendizado. E eu sempre falo que nessa coisa boa que a gente está falando, é importante que o piloto que está começando, ele tenha essa base da pirâmide. Essa base ela tem que estar formada, né? Então, já entrei em algumas discussões em função de por que hoje é esse número X de horas e eu não tenho essa condição? Não é isso. É que a aviação existe uma complexidade nela, né? Ela tem os problemas que envolve e que exige essa experiência e essa qualificação mais apurada do tripulante. O que tem de ruim, eu falo, é a busca da formação do profissional, ele buscar o conhecimento. A gente tem que parar de inventar as coisas dentro da aviação, seguir aquilo que é certo e uma das coisas que me preocupa, eu acho que vale aqui a gente ressaltar, dentro de uma política operacional da empresa, a gente tirar o lucro da frente e colocar primeiro a segurança, que é o que vem primeiro. Então, essa inversão que está acontecendo hoje, e aí eu digo que, as empresas têm o seu custo, tem que focar na economia, mas a gente tem que lembrar que o que vem na frente é a segurança. E isso a gente não pode abrir mão. Como se diz que ela realmente não se negocia. Entendo. Ou seja, melhor é a formação e de pior é a formação. Ou seja, a gente tem um lado muito bom e tem um lado muito ruim. Muito ruim. E isso tem que ter um investimento e interesse também por parte do profissional. O que eu quero para a minha vida? Eu quero ter conhecimento, porque hoje eu vejo que há uma pressa muito grande em acelerar todo o processo. Eu tenho que passar por isso logo, porque está abrindo vaga e eu vou chegar lá como? Eu vou chegar com, não vou dizer o número de horas, mas X horas. Essas horas são suficientes, porque eu venho de uma aviação que é completamente diferente, você sabe muito bem disso, da época dos anos 70, 80, que a exigência era muito maior do que a gente está vendo hoje. Baixar a régua é interessante? Para mim, hoje não. Mas eu vou esperar até quando? A aviação ela tem o seu time. Não adianta você querer colocar o carro adiante dos bois, porque quando chega aqui, o problema vai aparecer. Você acha que um piloto com 150 horas está pronto para entrar na linha aérea? E isso foi uma discussão que, na minha opinião, eu acho que não. Eu acho que ele precisa exatamente de tudo que eu falei, de ter essa base. Mas como é que ele vai construir essa base se hoje tem uma dificuldade? A aviação geral está assim, a regional está assado, é crise, né? Tudo que acontece no mundo hoje no planeta reverte. A primeira que vai é a aviação, mas são fases, né? A gente sabe que são fases. Mas a gente não pode abrir mão das escalas, dos steps que a gente tem que passar. Porque depois ela vai cobrar quando o profissional estiver sentado aí. Há uma exigência muito grande. E isso não sou só eu que estou falando. Se a gente conversar com os que estão na rota e os profissionais são instrutores, checadores, provavelmente eles devem ter essa visão. Eu vou dar a minha opinião aqui rápida, e a minha opinião sempre falo de forma clara. Eu acho que quem tem 150 horas e teve a chance, aplica mesmo. Se entrar, entrou e até logo, obrigado. Não perde a chance de aplicar. Se eu acho que esse é o modelo ideal, eu acho que até onde eu conheço de aviação, só o Brasil permite isso. Mas como a gente tem tomada de 3 pinos, tá tudo certo, né? Tomada de 3 pinos aqui só tem mesmo, então a gente só tem aviador entrando na low time. A gente chama de piloto low time. Mas tiozão, lá fora tem. Seu filho entrou. Meu filho entrou. Só que meu filho fez a formação EASA num programa chamado Integrated TPL, ou MPL, que o cara começa ab initio, ou seja, do zero, não viu um avião na vida, focado só para a linha aérea. É a única exceção que tem no EASA para o cara entrar low time. Nos Estados Unidos, tem que ter horas de 91 ou de 135 para poder entrar na linha aérea, porque subentende que essa bagagem anterior
é necessário. A empresa que eu vou, o cara tem que ter 1.500 horas. Se eu acho de mais ou de menos, não estou questionando. De novo, se o programa que for montado for específico para abranger esse piloto de 150 horas, com as demandas que ele tiver, não estou aí para julgar que eu não vi o programa. Mas, de novo, só tem aqui. E se só tem aqui, eu paro para ficar pensando assim, ué, o que os caras nos Estados Unidos que estão se matando para arrumar piloto não fazem lá? Ou o cara na Europa que está ajoelhado atrás de piloto, ou no UAE, né? A gente tem o Emirates College, que hoje em dia é um absurdo de bom, é um programa de 3 anos. Meu filho foi o programa ter 2 anos e meio. E com um detalhe, hein? Tinha que fazer as 14 provas do EASA de ATPL direto e não podia voar. Com 1 ano e 1 mês na escola, 1 ano na escola, só vendo o avião pousar e decolar assim. Pergunta para os dois. ANAC. O que você acha da ANAC hoje, de forma sincera e honesta? Se quiser falar. Se não quiser falar, não fala. A ANAC hoje está difícil, né, a gente falar da ANAC, né? Mas eu acho o seguinte, hoje ela, como autoridade na aviação civil, ela tem que cumprir aquilo que está estabelecido no seu artigo 8º, dentro da criação da lei da ANAC, em 2005. E lá nós temos diversos itens, entre eles a questão da fiscalização da autoridade aeronáutica e a competência que ela tem como agência para gerenciar a aviação aqui no Brasil. Esses são os pontos. Artigo 8º é o que está lá. Tem vários itens, eu destaco esses 3 que eu te falei. E aí, com base nesses 3, sendo bem rápido, eu acho, é a visão que eu tenho, essa fiscalização ela está um pouco deficiente. Eu digo um pouco porque, para não generalizar tanto, mas há uma deficiência. É o que falta? É o contingente que está baixo, é profissional qualificado que está faltando. Enfim, são questões que dentro da própria agência a gente não sabe o que corre lá, mas o que provavelmente deveria existir com mais, tendo em vista o tamanho do Brasil, com mais força, com mais atividade em cima disso aí, né? A questão da autoridade, a autoridade ela participa de tudo do setor aéreo como autoridade de determinar, através das suas resoluções, das suas IES, dos seus RBACs, aquilo que deve ser feito, que deve ser cumprido, para que a aviação seja bem gerenciada. E ela, como autoridade, vai ligar na questão da fiscalização. E a questão dos pilotos, enfim, de tudo que ela pode e deve fazer dentro dessa competência que está estabelecido desde que ela foi criada em 2005. Tá ruim, tá bom, é difícil da gente dizer, tá ruim e tá bom. Eu não gostaria de usar essa palavra, mas ela precisa, talvez, chega nessa questão de ruim e bom, mas talvez ela precise melhorar mais práticas mais eficientes para poder ela atingir um patamar melhor do que está estabelecido. Dá para separar 2 ANACs? A ANAC dos servidores, que são pessoas motivadas, estão lá buscando fazer o melhor possível, são pessoas competentíssimas na área, e a governança da ANAC, que ela está politizada. E a gente entende, eu sou paulistano, né? O Pérez também, a gente mora em São Paulo. Temos a Enel aqui, que é uma maravilha, né? Por quê? A governança da Enel é politizada. A agência técnica, a governança política não dão muito certo. A gente está vendo os Estados Unidos, a mexer está dando no FAA, né, de forma absurda, porque politizou-se demais. Seria o caso da ANAC aqui? Seria esses 2 mundos convivendo dentro do mesmo mundo? Eu acho que ela tem que sair dessa articulação política e ser técnica. Quem é, sem querer discutir a competência de ninguém. Quem que está lá hoje? É a mesma coisa. Quem é que é o diretor do hospital? É um médico ou é um piloto? Não. É um piloto? Pô, mas o cara não sabe medicina, pô. O que ele está fazendo aqui? Ah, não, mas por indicação política, nós vamos colocar ele lá porque existe essa articulação e daí eu quero o cara lá. Mas não vai caminhar, não vai. Nós precisamos de profissionais que sejam preparados, qualificados para poder fazer com que a agência e todo o setor ande com segurança e eficiência. Não dá para a gente ficar discutindo coisas que estão no papel sem congruência com a prática. Não dá. A gente vê aí palestras que eu acho interessante, bacana, tal, mas na prática funciona assim? Será que nós estamos vendo que o artigo 261 do Código Penal está sendo aplicado? O 123, será que está sendo aplicado? Será que essas questões que envolvem a questão da parte da responsabilidade civil, do transporte aéreo, objetivamente ela está sendo aplicada dentro do direito? Há uma discussão muito grande de judicialização.
O que a ANAC diz a respeito disso? Ela não pode ficar no silêncio. E é uma das coisas que eu tenho comentado e escrito muito a respeito disso. E aí eu posso citar N casos, o caso do animal a bordo da cabine, a falta agora que ela não tem checador, não tem, está faltando verba para ela, é um absurdo, cara, a gente chegar nesse nível. Então são discussões que já caso o passageiro indisciplinado, nós estamos discutindo coisas que já vem se discutindo até mesmo no Congresso Nacional, com o PLS, com o PL, e posso citar algumas aqui, 3119 de 2019, que está tramitando lá na Câmara, até hoje essa discussão do passageiro indisciplinado, gente. Está lá, está tudo determinado. Não, vamos fazer uma audiência pública. Para discutir o quê? O que já está sendo discutido. Eu fico do lado de cá, porque às vezes eu não tenho essa oportunidade para poder falar isso aqui. Eu estou tendo agora para te contar isso, entendeu? Então é isso, é a questão do cachorro. Isso teve gente que bateu em mim, lógico, a gente bate. Eu não sou contra de levar o animal dentro da cabine. Mas na certificação da aeronave é feito com animal ou sem o animal na evacuação? Não é feito sem o animal. Então são coisas que a gente precisa separar. Porque na hora que pega o fogo e a mala atrapalha, ele vai botar na justiça. E aí quem responde, até o comandante pode responder por causa disso. Então são essas questões que a gente... mas nunca vai acontecer, o cara tropeçar ali. Claro, né? Mas falhar 2 motores da colagem pode acontecer. Ninguém esperava, mas falhou. Boa noite. Alguma pergunta para o nosso querido Rael? É que eu concordo com o Rael, ele está colocando muito bem, e nós temos que entender que a ANAC é reguladora. E como reguladora tem que fazer exatamente o que o Rael falou, tem que tomar conta mesmo, para ver se está cumprido. Eu tenho uma convivência muito grande com a ANAC, devido ao treinamento, que eu trabalhei a vida toda com treinamento e também como diretor. Nunca tive problema, os funcionários são bons, eles trabalham muito bem. Agora, cumprir ou não cumprir, o que acontece, e também eu concordo com ele. Nem vou fazer pergunta, porque eu concordo com você, a parte política tem que acabar, porque eu cheguei a uma ocasião a ser candidato, mas jamais fui escolhido, não servia. E quem foi realmente não precisa fazer comentário. Não estou nem querendo falar mal, é só por uma questão política. Eu colocar, eu concordo, não tenho pergunta. Rael, qual é a solução para o problema? A solução para o problema é basicamente isso tudo que eu falei, e temos na direção da ANAC pessoas que conhecem aviação, que vivem aviação. Comandante Pérez, outras pessoas que têm qualificação, têm formação, sabe? E que viveu aviação com ele mesmo passou quantos anos, o conhecimento que ele tem, com doutorado, pós-doutorado, né, comandante? É quase. Quase, né? Com livros, escola, tem essa gestão, tem o conhecimento. Por que não colocar? Aí é que entra a questão política. Será que eu vejo aí questão de portos, aeroportos, o secretário... Não quero discutir a competência. Eu estou falando da formação. Foi piloto? Não. Tem alguma formação? Gente, quantas pessoas, né, que a gente sabe que contribuem, tem conteúdos aí. A gente vê tanta coisa boa, mas pouco se fala. Isso aqui cabe aí um parênteses para eu até falar. A gente não tem essa oportunidade para poder... Por que pouco se fala? Pouco se fala, talvez, por engajamento, por visibilidade, por não ser interessante. Por essa pessoa não dar uma visibilidade boa já que é para falar, e aí ele não é interessante, ele não dá engajamento para mim. Poxa, eu tenho material vasto, mas a gente não, eu fico vendo, gente, eu queria uma oportunidade para poder levantar a capa do livro lá, para poder falar do livro, eu faço parte da Comissão de Direito Aeronáutico da B de Minas, fui coautor em 3 livros seguidos, volume 2, 3 e 4, e fora isso, coautor em mais 6 livros de direito na editora Dialética. Mas eu sou bambamã? Não. É porque eu estou todo dia ali pesquisando, escrevendo, me dedicando para levar um conteúdo de qualidade para o pessoal, né? E mesmo assim, eu não sei hoje, fazendo uma medição, se está sendo interessante ou não, mas eu continuo fazendo. A exposição na internet é muito complicado, né? Eu sou exemplo vivo disso, né? Você faz um post super elaborado, né? Estuda para fazer, dá 10 mil views. Aí você fala do cachorro, não sei do que, dá 600 mil views. O cara que brigou, deu um tapa na orelha do outro lá, dá 8 milhões de views. Aí você não entende muito direito o logaritmo, algoritmo da coisa, né? Esse material que eu escrevi muito a respeito do cachorro foi um material que está lá no LinkedIn de 3 páginas em PDF. Então, assim, às vezes a pessoa não quer... tenho enxugado muito o material, né? Porque às vezes a pessoa não quer parar para ler. É melhor ela assistir um vídeo da pancadaria do que propriamente um vídeo do acidente, o avião caindo, do que propriamente ele
pegar ali para ele, não, deixa eu ver o que esse cara está dizendo. Deixa eu ver se é alguma coisa que tem nesse conteúdo que me interessa. Outra coisa que eu estou fazendo, né? Você está falando da tua abrangência. Hoje em dia eu não falo mais para aviador, não tem mais condição de falar, né? Nós estamos com 3 milhões de views por mês. Não tem 3 milhões de aviador no Brasil, então a linguagem e o foco mudam um pouco. Então, às vezes, quando a visão do colega é técnica, é lógico que eu estou falando ali não é técnico porque eu estou falando com uma pessoa leiga. Então a gente tenta usar uma linguagem mais popular, uma linguagem mais acessível, com menos termos técnicos e tal, e um foco mais de quem está de fora querendo entender esse conteúdo. Porque senão não tem razão de ser, né? Se a gente ia ficar naquele nicho pequeno ali, e a ideia o que é? A gente botar tudo que vocês estão falando de forma mais clara possível. Por quê? O transporte é fundamental para o país. Uma economia forte tem uma aviação forte. Não Sim. dá para dissociar uma coisa da outra, né? Sim. E a gente não consegue ter essa identidade, né? A aviação no Brasil é coisa para rico. Um avião executivo ou de negócio hoje é coisa para milionário, não é uma fonte de geração de receita. Uhum. Então a gente tem essa distorção na forma de enxergar. A gente tem que dar essa linguagem para as pessoas. Roski, pergunta para o comandante Raiol. Rael, quando você volta para comercial, a gente voa juntos de novo, meu Deus. Rapaz, eu tenho saudades, cara. Eu tenho saudade. Eu gostaria muito de poder voltar, mas é aquela coisa, né? Só tenho encontrado até o momento portas fechadas. Não sei. Diga assim, portas fechadas, mas é questão de oportunidade, né? Então, tenho aplicado, tenho colocado meu currículo aí em algumas empresas. Você tem vontade de voar? De novo? Eu tinha vontade de trabalhar na parte administrativa, cara, hoje. Na parte de safety. Surgiu uma oportunidade para ser diretor de operações de uma empresa cargueira aqui em São Paulo, mas o meu currículo não foi aprovado, né? Então, entrou uma outra pessoa lá, faz parte do processo, né? Entendeu? Eu gostaria muito de ter ido, era um desafio que eu estava aceitando para ir, né? Então, mas não... De voar, não. Não prosperou. Não, voar até se surgir, até vou sim. Gosta de voar? Tá tão... Gosto de voar, gosto sim. Sempre gostei de trabalhar. Eu sou muito aéreo. Eu acho o seguinte, assim, se hoje eu não tivesse esse projeto acadêmico, eu estaria bem, talvez até deprimido em função de você não ter nada. Por isso que eu acho que não é o fato da parte acadêmica não ser nada na sua vida, ela é tudo. Traz um conhecimento, uma informação muito boa. Então, eu passo o dia lendo, escrevendo, eu só termino 9 horas da noite. Beleza. Raiol, queria agradecer a sua presença, a generosidade e deixar para você aberto. Onde é que eu encontro o Raiol? Como eu encontro o conteúdo do Raiol? Como é que eu tenho acesso ao seu conteúdo, à sua plataforma? E o que você tem a dizer para todos nós aqui? Bom, primeiro te agradecer pelo convite, mais uma vez, te agradecer pelo carinho, pela atenção que eu fui recebido aqui por você, por dar esse espaço para poder falar do meu trabalho. Isso foi muito bom para mim, gratificante, e aqui deixar o meu muito obrigado por esse espaço, por essa oportunidade. Eu estou nas redes sociais, Hilton.Raiol, com Y, né? Lá no Instagram. Vai subir o nomezinho aqui. Né? O Rossi vai colocar pra gente. Hilton.Raiol no Instagram. No LinkedIn é Hilton Raiol. E lá, quem quiser seguir a minha newsletter, semanalmente, tem artigos, e lá tem uma série de artigos que já está lá. E qual foi o último artigo? O último artigo agora foi sobre o balão que pegou fogo, lá em Santa Catarina. Lamentavelmente, a gente vê cenas assim, tristes, né? Da gente ver a tragédia, né? Então, a gente sempre fala que aquilo ali é quando os furos do queijo já estão ali acelerando para alinhar, né? Então, a gente vê que o próprio trabalho já diz que essas lâminas, quando são ultrapassadas, a tragédia é inevitável. Muito obrigado de novo pela generosidade, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Obrigado. Né? E sugiro que todo mundo acompanhe o conteúdo do Raiol, é um conteúdo muito rico, né? Obrigado. E o terceiro livro que está que é uma coletânea de Quais artigos. são os 2 primeiros livros, então? Os 2 primeiros livros, o primeiro foi Aspectos Contemporâneos do Direito Aeronáutico, pode ser encontrado na editora Dialética. Ô, louco. O segundo O nome desse já é bom. O segundo foi em parceria com o Dr. Márcio Patrício, o Direito na Manutenção e Operação Aérea. São 2 universos, onde ele trabalhou durante 30 anos no CENIPA e eu na Operação Aérea, na parte de voos, né? E o terceiro é a coletânea de artigos do Direito Aeronáutico, que a capa já está pronta, e são 40 artigos que já estão separados para subir para o conselho editorial, enfim, passar pelo processo de submissão e ser aprovado lá na Dialética. Show de bola. Raul, muito obrigado por tudo. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Feito, obrigadão.